Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube, com a proximidade do Oscar. Faremos então uma espécie de arrazoado dos nossos concorrentes prediletos, aqueles que são assim as escolhas do canal, numa abordagem tangencial, passando por eles um pouco de cada um. Além, é claro, do Coringa, de Todd Phillips, que nós já fizemos aqui um Desejo em Cena, recomendo a vocês, o Bully vai pôr na aba do canal. Mas os nossos 4 outros candidatos começam com Parasita, um coreano sensacional, porque consegue captar com uma sutileza oriental o que nós aqui no canal, a partir de Freud, chamamos de mal-estar. São 2 famílias, os Park e os Kim, uma que habita o subsolo, outra que habita o condomínio nas alturas, e que gradualmente vão se interpenetrando, vão vivendo uma vida comum, feita de um conjunto de mal entendidos que vai se repetindo e que vai se proliferando. Tal ponto que a gente fica na dúvida se o parasita é aquela família de trambiqueiros, que vive de pequenos golpes, que se aproveita do Wi-Fi alheio, que vive num estado conceitualmente próximo do que a gente chama de precariedade. Há toda uma estética da precariedade que esse filme tematiza e coloca em contraste com uma estética assim da higienização, uma estética da perfeição, das linhas retas, da funcionalidade, que é o que vai acontecer quando a família Kim gradualmente vai se interpenetrando com a família Park. E aí a gente já tem esse tema central, que é a expressão do mau cheiro, a expressão de que algo está errado, a expressão do mal-estar. O mal-estar que chega por esse odor que os ricos sentem em relação aos pobres. É uma espécie de remanescência, de rastro, que vai sendo deixado no carro, que vai aparecer ligada às roupas, que a gente diz assim, tem que ver com a detetização, tem que ver com esse sentimento difuso de que há algo errado, de que há algo que não fecha, algo que não se acasala. E o ponto de cruzamento entre esses 2 mundos, esse ponto de fusão, ele é curiosamente marcado por 2 experiências. A experiência da educação, ou seja, é o professor que vai de um lado para o outro, e a experiência da tecnologia. São as disputas em torno de um celular, a cena antológica deles brigando na sala de estar, e que aparece também nesse grande tema que é a chuva, a catástrofe climática, e que aparece, incide de uma maneira completamente diferente para a classe alta, que aprecia aquilo na sua mega televisão, né, dentro da sua janela, no seu condomínio, vendo então a luminosidade da chuva caindo, enquanto os Kim têm a sua vida invadida por uma enxurrada, por um transtorno que vai levantando toda a água pútrida e invadindo a sua casa, né? Então a gente tem aí uma figura do mal-estar, uma figura desse equívoco continuado, que vai emergir e confluir para uma violência, né, uma violência disruptiva que a gente não sabe direito de onde veio, né? O filme mostra pra gente como veio. O segundo filme aqui, que é o nosso candidato ao Oscar, é justamente História de um Casamento, de Noah Baumbach, né? Que vai falar de um outro mal-estar, um mal-estar dentro da família, um mal-estar dentro de uma família que está assim ajustada, que tem um filho, que tem um projeto comum, mas que nasce de um encontro entre um diretor de teatro e uma atriz, que vão juntos até o ponto em que a atriz envelhece, se torna mãe, ela percebe que ela foi deixando sonhos para trás, ela percebe que ela foi cedendo do seu desejo, até que chegam nessa situação, essa figura do mal-estar, que não tem que ver com o cheiro, mas tem que ver com a degradação dos sonhos
e com a impotência do amor, com a impotência da harmonia. Então começa uma guerra pela disputa do filho, que não é mais uma guerra entre o alto e o baixo, como a gente tem em Parasita, mas é uma guerra entre Nova York e Los Angeles, oeste e leste. Uma briga em torno de como a gente faz para conciliar desejos que tem que ver com territorialidades distintas, né? Quer dizer, é um mesmo filho, onde ele vai ser criado. Se uma quer Los Angeles, o outro quer Nova York. Isso é alegoria, é a grande metáfora da nossa relação assim de errância, de não pertencimento, de estrangeiridade em relação à cidade, ao lugar em que a gente vive. É uma espécie de reedição de Kramer versus Kramer, só que agora mostrando tragicamente como o amor não basta, como o amor não é suficiente, como as vidas elas estão entremeadas em parte pelo desejo, mas em parte pelos interesses de carreira, os interesses que formam economicamente, né, uma espécie de economia libidinal que ultrapassa e amassa o amor tragicamente, como a gente vê nesse filme. A terceira figura do mal-estar é um candidato brasileiro, né, Petra Costa, com o seu filme Democracia em Vertigem, né? Olha só, né? Quer dizer, tem o Parasita, aquele que aparentemente vem de fora, mas ele já está por dentro, e agora esse grande tema da vertigem, que é o quê? Quando você chega perto do precipício, quando você olha e você não vê o fundo, quando você percebe que existe um risco que está te rodeando. E é isso que a gente tem nessa narrativa belíssima, onde a Petra assume um ponto de vista pessoal, um ponto de vista onde ela vai narrar os fatos que vão se sucedendo desde 2013 até essa calamidade política que se abateu sobre o Brasil. Muito importante, assim, esse recuo que o filme ganha com o tempo, né? O tempo lento da história, onde a gente vai vendo aqueles personagens sendo retratados, né, do ponto de vista assim, recuado em relação aos seus pequenos interesses. Então a gente vai vendo o que é um Eduardo Cunha com o passar do tempo, o que é um Temer com o passar do tempo, o que foi aquela votação pelo impeachment de Dilma, as pessoas assim, em estado maníaco, apelando para suas famílias, onde a gente vai vendo os pequenos interesses, né, a narrativa da corrupção, o que foi aquilo em torno de Moro. E daí quando você vê o filme com esse distanciamento, né, que vai mostrando como a narrativa da corrupção ela se esgarça, né, quando a gente vê o sujeito saindo com uma mala de dinheiro, quando a gente vê a corrupção no governo agora, né, com o Secom, o sujeito ganhando milhões de reais com sua própria companhia de publicidade, quando a gente vê os filhos atolados até as tampas, quando a gente vê a dignidade e o tamanho de quem era Bolsonaro nessa história, né? A gente tem esse impacto que a palavra e o conceito de vertigem trazem pra gente, né? A vertigem de Ulisses, a vertigem de Stephen Dedalus, né? Esse que quer chegar assim no céu, mas quando ele está indo desenfreadamente, ele se descobre com asas soldadas por cera, né? E essa pequenez que a gente só consegue com essa voz baixa, com essa narrativa lenta que a Petra Costa traz pra gente. E o último elemento desse quarteto é, naturalmente, Dois Papas, de Fernando Meirelles, que fala pra gente de um outro mal-estar, né? E não é um mal-estar que vem pela visão, como a vertigem, nem pelo cheiro, como o Parasita, nem pela degradação assim da vida íntima e familiar, pelo tato, mas é a degradação que vem pelo ouvido, né? É a degradação que vem pela degradação da autoridade. Um Papa, Bento XVI, que na juventude trabalhou com o nazismo, mas que também é um intelectual, erudito, toca música, está envelhecido. A gente vê Anthony Hopkins numa mistura assim, realística com o papel, né? Debilitado, e as voltas com o quê? Com uma espécie de decepção, de mal-estar com aquilo tudo.
né, que foi a sua vida consagrada à instituição eclesiástica, de como no final da vida, olha a ideia aí de recuo, ele percebe que aquilo tudo é muito maior que ele, aquilo tudo ultrapassa o pequeno jogo de interesses, aquilo tudo se torna um sistema autônomo, né, envolvendo pedofilia, corrupção, e essa temática que o argentino, futuro Papa Francisco, vai tematizar de uma maneira muito interessante. É um diálogo improvável, né? Que se passa na Capela Sistina, que se passa nos Jardins de Castel Gandolfo, que se passa em ambientes lindos, com uma funcionalidade perfeita, mas que os dois, no fundo, estão falando da nossa miséria, estão falando da nossa pequenez, estão falando de como uma certa idealização institucional gerou o pior, né? E aí a gente já tem essa conversa cruzada da decepção do Papa Bento XVI, ex-Papa, e o trabalho de elaboração das próprias faltas, dos próprios conflitos de Francisco, que teria, pelos melhores motivos, colaborado ou não resistido no tempo da ditadura argentina, e de como isso vai se tornando para ele, ao longo do tempo, assim, fonte de mal-estar, a ponto dele dizer, bom, quero sair da igreja, e então é o quê? De novo uma conversa de mal entendido. Bento XVI achando que ele quer o poder e Francisco dizendo, eu quero é sair do poder. Né? Então a gente retoma esse mal entendimento que está lá no Parasita, que está também em História de um Casamento, e que aparece como um mote central de Democracia em Vertigem. Esse grande engano, gente. Nós fomos enganados. E cada vez fica mais claro, e cada vez o mal-estar cresce com o recuo histórico. Bom, Oscar é nesse domingo, o canal aqui do Falando Nisso, Desejo em Cena, está torcendo por esses 4+1 filmes que queremos ver com vocês e vamos discutir em detalhes nas nossas próximas edições. Quem quiser se introduzir ao tema da psicanálise, da sua relação com as artes visuais e com o cinema, anuncio aqui o box proposto pela Universos, Cinema e Psicanálise, 5 volumes, e agora em nova série. Psicanálise, Afetos em Cena, volume 6, Cinema Pós-Colonial e o Feminino e o Feminismo na Tela, volume 8, que está à disposição de vocês aí já nas livrarias, coleção Cinema e Psicanálise, o Bully vai colocar para vocês na aba do canal. Nas próximas semanas nós vamos fazer um vídeo mais aprofundado sobre cada um desses nossos candidatos preferidos, detalhando um pouco mais essa lógica do mal-estar em cada um deles. Então vocês estejam convidados para essa minissérie do Desejo em Cena. E Oscar neles! Mal-estar para todos nós.